Vamos criar agora um fluxograma. Para isso, eu clico com o botão direito na área de trabalho do Maker e seleciono Novo Fluxo. Nesta área daqui, nós podemos criar qualquer algoritmo que tivermos necessidade. Em nosso exemplo, nós vamos fazer uma simples verificação da idade do nosso cliente. Então, para isso, nós temos aqui o objeto início e o objeto fim, que representam aí o início do nosso algoritmo e o fim dele. Para verificar a idade do nosso cliente, nós precisamos obter esse valor da tela, correto? Neste caso, iremos clicar duas vezes no botão início e inserir um parâmetro de entrada para o nosso fluxo. Este parâmetro é justamente a idade do cliente. Então aqui eu vou definir um nome para a minha variável, que vai ser um parâmetro de entrada do tipo data, ok? Formulário de trabalho é justamente o formulário de cliente. É neste formulário que nós vamos vincular este fluxo que estamos criando. Feito isso, confirmo clicando em OK. Clico com o botão direito na área de trabalho do nosso fluxo e seleciono o objeto processamento. Clico novamente agora com o botão direito em cima do objeto, seleciono alterar descrição. Neste processamento, nós vamos inicialmente obter a idade do nosso cliente. Então aqui eu vou inserir o texto obtém idade do cliente. Abro o processamento. Clico com o botão direito nessa caixinha. E aqui eu vou utilizar uma função chamada diferença de anos. Perceba que, ao abrir o montador de expressão, nós temos uma série de funções, mais de 800 funções nativas para utilização em diversas ocasiões, né? Então aqui eu tenho funções para o componente árvore, funções para áudio e videoconferência, funções para manipulação de banco de dados, funções para biometria, para manipulações de componentes, funções para controle de acesso, funções de conversão, binário para base 64, array para lista, diversas funções que são extremamente utilizadas também em outros IDEs, em outras linguagens de programação que utilizam código, por exemplo. Funções para data e hora, que é o nosso caso, nós vamos utilizar justamente essa função diferença de anos. Vamos supor que eu não quero ter que buscar através da barra de rolagem, então eu vou utilizar a busca passando justamente diferença de anos. Daqui, diferença de anos, diferença de dias, de meses. Ele trouxe também aqui uma função de lógica, né? Ok, vamos usar a função diferença de anos. Por que eu preciso usar essa função? Porque em nosso cadastro do cliente nós temos a data de nascimento. Nós precisamos justamente da diferença de anos da data atual, da data de hoje, com a data de nascimento do cliente. Dessa forma nós vamos encontrar a idade deste nosso cliente, ok? Então aqui, para obter a data de hoje, eu vou utilizar uma outra função chamada hoje. Está aqui a função. Esta função, conforme a descrição, não possui parâmetros, já que ela possui um único objetivo, que não é um objetivo variável, que é justamente retornar para a gente a data atual. No outro parâmetro,
nós vamos passar justamente o nosso parâmetro de entrada que nós criamos anteriormente, que é o parâmetro idade. Então, essa função vai retornar para a gente a diferença da data de hoje para a data de nascimento do nosso cliente. Precisamos armazenar o resultado dessa operação em uma variável. Então, para isso, nós vamos vir em parâmetros variáveis, clicar nesse botão de adição e digitar idade cliente. É interessante que se utilize nomes que condizem com o que se está fazendo, ok? Então, variáveis intuitivas, né, de nomes intuitivos. A idade do cliente vai ser do tipo inteiro. Então, tipo inteiro, clico aqui em salvar. Atribuo o resultado dessa função justamente à nossa variável idade cliente. Feito isso, nós já temos aí a idade desse cliente. Agora nós precisamos verificar se este cliente, por exemplo, é maior de 18 anos, né? Se a idade dele é maior que 18 anos. Para isso, nós vamos utilizar uma estrutura de controle aqui de decisão, né? Semelhante a um if, fazendo uma análise aí semelhante à codificação, né? Então, eu clico com o botão direito no objeto. É sempre interessante fazer isso, documentar o que cada processamento está fazendo. Então, nesta decisão, nós vamos verificar se a idade do cliente é maior ou igual a 18 anos. Então, aqui eu posso simplesmente digitar idade maior ou igual a 18. Clico duas vezes no objeto decisão e busco por uma função chamada maior ou igual. Percebo que as funções são bem intuitivas, né? Então, se eu preciso verificar se um valor é maior ou igual que outro, eu simplesmente busco por maior ou igual. Assim, se aplica também para as outras situações. Então, as funcionalidades, todas elas nativas, são de nomes completamente intuitivos, né? Então, eu seleciono a minha função maior ou igual. E no primeiro parâmetro, eu quero verificar se a idade do cliente é maior ou igual ao segundo parâmetro, que é justamente o inteiro de valor 18 anos. Ok? Confirmo clicando no OK. Esta função retorna um valor lógico, que pode ser verdadeiro ou falso. Teoricamente, nós teríamos que atribuir isso a uma variável também. Porém, este objeto decisão já controla isso para a gente. Por quê? Se retornar falso, ou seja, se a idade do cliente for menor do que 18 anos, ele vai executar uma outra ação. Então, se eu inserir um novo processamento, percebam que ele pergunta para mim se eu quero o fluxo do tipo sim ou do tipo não. Ou seja, se a idade vai ser sim, se a idade vai ser maior do que 18 anos, então eu confirmo no sim, ou se não, no não. Para esse caso agora eu vou no sim. Então, caso a idade for maior ou igual a 18 anos, eu quero que seja exibida um alerta na tela confirmando a inserção do registro. Então, na verdade, eu não vou usar um objeto processamento, eu vou deletar esse objeto e usar um objeto interação. Clico duas vezes nele e seleciono mensagem de alerta. Aqui eu quero exibir para o usuário final que o registro foi inserido com sucesso. Então, cadastro realizado com sucesso. Confirmo clicando em OK. Para o caso contrário, caso a idade
não seja maior ou igual a 18 anos, eu quero que seja exibida uma mensagem de erro. Então, nós vamos novamente utilizar o objeto interação, ligar esses dois objetos, e aqui, desta vez, eu irei utilizar, em vez da mensagem de alerta, irei utilizar a mensagem de erro. Por quê? Com a mensagem de erro, o fluxo será interrompido e o insert no banco de dados não será efetuado. Então, aqui eu vou exibir uma mensagem negativa para o usuário, dizendo que este usuário, este cliente, não pode ser inserido por ser menor de 18 anos. Cadastro não realizado. Cliente precisa ter idade maior ou igual a 18 anos. Ok? Confirmo no OK. Trago o objeto fim para cá. Ligo esses objetos. Está pronto o meu fluxo. Pressiono Ctrl S para salvá-lo. E defino o nome para ele. Verifica idade do cliente. Percebam que existe aqui uma propriedade chamada destino, que é a camada que esse fluxo será salvo, se é uma camada cliente ou se é uma camada servidor. Eu irei salvar na camada cliente, porém, isso está relacionado à camada que é exibida para cada função. Cada função tem uma compatibilidade. Tem funções que são compatíveis com as duas, cliente e servidor, e tem outras que só funcionam em cliente ou somente em servidor. Existem também outras camadas, como por exemplo a camada banco de dados. Vou fechar esse fluxo, voltar para o meu formulário de cliente, e aqui eu vou vincular o fluxo que eu acabei de criar neste formulário. Eu vou clicar com o botão direito na área em branco do formulário, abrir a propriedade eventos, e no evento, antes de inserir, ou seja, antes de ser confirmada a inserção do registro, eu quero que aquele meu fluxo seja disparado para verificação da idade do cliente. Então, eu vou clicar nesses três pontos. Aqui, em fluxo associado, eu vou buscar pelo nome do meu fluxo. Então, o nome do meu fluxo é verifica idade do cliente. Percebam que este fluxo possui um parâmetro de entrada que a gente criou dentro dele. Nós precisamos associar esse parâmetro ao componente que está na tela, o componente que está no formulário. Então, eu vou selecionar aqui o componente data de nascimento. Confirmo clicando em OK. Salvo o meu formulário pressionando Ctrl S. Vamos voltar à nossa aplicação no browser. E no nosso menu, selecionar o formulário de cliente. Como estamos em modo projeto, assim que fizermos uma alteração, devemos recarregar o formulário. Agora vamos realizar o teste da nossa implementação. Irei clicar em inserir, definir um novo cliente aqui, cliente teste. Data de nascimento, eu vou escolher uma data recente, uma data em que o cliente seja menor do que, tem uma idade menor do que 18 anos. Então, eu vou definir um ano aqui, por exemplo, de
2000. 15 de agosto de 2000. Cidade, Salvador. Quando clicar em salvar, o nosso fluxo deve ser disparado e ele vai obter o valor desse componente e verificar se atende à necessidade que a gente implementou, ou seja, se o cliente é maior de 18 anos. Vou clicar em gravar. Percebam a mensagem de erro na tela. A mensagem de erro que a gente criou. Cadastro não realizado. Cliente precisa ter idade maior ou igual a 18 anos. Isso significa que, em tese, a nossa implementação funcionou. Agora vamos testar o outro caso, que é o caso em que o cliente tem idade maior que 18 anos. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, 1992. 1º de agosto de 1992. Vou tentar novamente salvar o meu formulário. Vou clicar em gravar. Percebam a mensagem de cadastro realizado com sucesso. Então, a nossa implementação funcionou sem problemas. Agora vamos voltar ao Maker, fechar o nosso formulário. Vamos agora exemplificar a utilização e criação de formulários e relatórios no Maker. Passamos um pouco sobre a parte de formulários no nosso primeiro vídeo. Agora, neste segundo vídeo, passamos para a parte de fluxos. E agora vamos entrar na implementação de relatórios. Percebam que não temos ainda nenhum relatório definido, né? Somente temos categorias aqui para eles. Vou clicar com o botão direito na área de trabalho do Maker e selecionar Novo Relatório. A ferramenta de criação de relatório do Maker é a Maker Reports. Ok? Nós temos aqui 3 opções, que é a primeira opção de um relatório em branco, ou seja, vamos construir um relatório do zero, fazendo toda a parte de layout e conexão e abertura de consultas com o banco de dados. Temos também a outra opção de assistente de relatório. Aqui nós podemos, por exemplo, definir uma tabela e o Maker irá sugerir os campos e o layout desse relatório. E aqui uma terceira opção, que é basear um relatório em um formulário específico, que é semelhante à segunda. Em nosso caso, nós vamos criar um relatório do zero, um relatório em branco. Então, eu seleciono o relatório em branco e clico em OK. Está aqui a tela de criação de relatórios. Percebam que ela é bem semelhante à maioria dos geradores e ferramentas de desenvolvimento de relatório de mercado. Porém, a grande vantagem aqui está na integração com a sua aplicação. Afinal de contas, você tem todo um ambiente de desenvolvimento em um único lugar. Então, caso eu precise, por exemplo, de informações de uma tabela, de um formulário específico, passar parâmetros para um relatório a partir de um formulário, de um fluxo, tudo isso é possível de ser feito e bem rápido, né, através do Maker. Então, aqui neste exemplo, nós podemos criar um relatório de clientes, né? Eu quero listar neste relatório todos os clientes cadastrados em nossa aplicação. Percebam que em nosso relatório nós temos as áreas de cabeçalho, detalhe e rodapé. Essas são as áreas padrão, né? Aqui em relatório nós podemos adicionar um título, um resumo, né? Definir estilo de página, grupos, a orientação, se é através de um retrato ou paisagem. Aqui nós temos algumas barras de ferramentas, alguns componentes para utilização nesse relatório. Alguns deles eu vou utilizar neste exemplo. Então, o primeiro passo é fazer a consulta deste relatório. Então, eu vou na aba Dados, clico em Arquivo, Novo. Seleciono o Maker SQL.
E aqui está aberto o assistente de consulta. Nessa parte da direita são listadas todas as tabelas do nosso projeto. Eu quero a tabela de cliente, então eu vou dar 2 cliques nela. Ela é exibida aqui para a gente. Eu quero listar no relatório o código do cliente, o nome e a data de nascimento. Eu quero somente estas informações. Então, eu seleciono elas. Posso criar critérios para esse select, ok? Posso usar funções de agregação, como por exemplo um count, um max, né? Um count distinct, fazer uma soma com sum, ok? Tudo isso que é efetuado no assistente SQL pode ser exibido em código nesta aba SQL. Então está aqui o nosso select real. Nós podemos também verificar os resultados de antemão, né? Nós podemos clicar em resultados. Está aqui o retorno da nossa consulta. Confirmo nossa consulta clicando em OK. Volto para a minha aba desenho. Percebam aqui no lado direito que já temos campos da nossa consulta para serem utilizados em nosso relatório. Então, inicialmente eu vou criar um título para o nosso relatório. Vou selecionar o componente Label. Definir um tamanho maior, negrito, e um nome para ele. Relatório de clientes, ok? Está aqui o nome do nosso relatório. Vou aumentar um pouco a fonte. Caso necessário, eu posso inserir uma imagem nesse relatório. Para isso, nós podemos usar o componente imagem. Posicioná-lo. Clicar com o botão direito e definir na propriedade figura a nossa imagem. Vamos buscar no computador esta imagem e ela será levada com o relatório junto com a aplicação, né? Então, no momento de exportar a aplicação para o projeto final, este relatório, esta imagem vai estar presente no relatório. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em Downloads e selecionar esta imagem aqui para ser exibida em nosso relatório. Perceba que ela se autoajustou. Ela não se autoajustou, na verdade, ao tamanho que a gente definiu. Eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui, por exemplo, em ajustar. A imagem se autoajustou ao tamanho que nós definimos. Aqui na aba detalhe é onde a gente vai inserir os nossos campos, né? Os campos que nós retornamos da consulta que a gente montou. Então, eu quero o código, arrasto para cá. Percebo que ele traz 2 componentes, um label e um DB text, né? Que esse daqui é justamente o componente que vai exibir o conteúdo que está no banco de dados. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso trazer o cabeçalho para baixo, trazer este label para cá, mudar o nome dele para, por exemplo, código, que é ao que ele se refere, mudar a fonte dele, trazer este para cá, posicionar de forma com que fique agradável, né? Existe uma série de implementações aqui, dentre elas o zebramento deste relatório, né? Cada registro vem com uma cor diferente, a fim de ser exibido de uma forma mais agradável para o usuário, facilitar a leitura, né? Então aqui, por exemplo, eu vou trazer o nome também.
Vou excluir esse label, trazer o nome para cá, alterar a fonte, vou copiar o código e escrever nome do cliente. Amplio o componente. Eu quero também a data de nascimento deste cliente, então eu trago para cá, removo o label, posiciono o campo, definindo um tamanho menor, posiciono o label dele também, data de nascimento. Aqui em nosso relatório, assim como nos formulários, nós podemos definir algumas máscaras, né? Por o caso da data de nascimento, clicamos com o botão direito, formato de apresentação. Podemos definir o formato que nós desejarmos, né? Então eu quero este formato daqui, ok? Feito isso, vou organizar melhor aqui. Está pronto o nosso relatório. Antes de salvar, nós podemos visualizar, pré-visualizar, né, como o nosso relatório irá ficar. Então, para isso, eu clico em visualizar a impressão. Está aqui o nosso relatório. Vou ampliar o zoom. Um relatório bem simples, somente para exemplificação da funcionalidade. A personalização de cálculos, inclusive de layout, também é possível através dessa aba Cálculo, em que são aplicadas regras através da linguagem Pascal, ok? Vou vir em Arquivo, Salvar, para salvar o nosso relatório. Então, relatório de clientes. Está salvo. Vou fechar o relatório, voltar nos formulários, buscar pelo nosso formulário principal, que possui o componente menu, ir novamente em propriedades e estrutura do menu. Aqui eu vou criar um novo submenu para os nossos relatórios. Então aqui eu vou inserir relatórios. Dentro deste submenu, eu clico em relatórios aqui e arrasto o nosso relatório que acabamos de criar. Está pronto aqui a estrutura do nosso menu. Confirmo clicando em OK. Salvo o nosso formulário pressionando Ctrl S. Volto ao navegador. Recarrego o menu, afinal de contas nós fizemos alterações nele. Está aqui o menu. Menu Cadastros e menu Relatórios. Vou clicar em Relatório de Clientes. Percebam que o Maker já traz uma tela padrão para este relatório, né? Uma tela de geração. Ele te dá as opções de visualizar, ordenar, atualizar, baixar o plugin em PDF caso a escolha do usuário seja gerar em formato PDF. E este usuário vai ter também outras escolhas, que serão os formatos de tela, somente exibição, PDF, HTML, formato de imagem, Excel, RTF e texto. Então, eu quero no formato PDF, clico em visualizar. Está aqui o nosso relatório. Percebo que ele já é aberto, inclusive, no plugin de PDF do próprio browser. Os relatórios podem ser inseridos tanto diretamente no menu, quanto também eles podem ser chamados através de funções, né? Através de fluxogramas, em que nós podemos utilizar funções como, por exemplo, abrir relatório imediatamente, né? Nessa função, por exemplo, nós podemos
passar filtros, passar alguns parâmetros para o nosso relatório. Além do relatório, o relatório que o próprio desenvolvedor faz, nós temos de forma nativa em nossos formulários, como por exemplo o formulário de cliente, a visualização de log. Então, aqui no topo do formulário nós temos essa ampulheta. Se clicarmos nela, está aqui o formulário de log nativo em que nós podemos verificar todas as operações de inclusão, edição e exclusão em nosso formulário, ok? Então percebam que nós temos já aqui um log de inclusão para o usuário master, que é o usuário que a gente está utilizando. E logo abaixo nós temos o campo, o conteúdo em que estava antes não se aplica, pois se trata de uma inclusão, e o conteúdo atual, ok? Nós podemos fechar esse formulário e, por exemplo, eu quero alterar este cliente. Quero mudar a cidade dele para Porto Alegre. Clico em salvar. Volto ao meu formulário de log. Está aqui a nova alteração feita. Está listada no nosso log, né? Existe uma alteração no campo cidade. O conteúdo anterior era Salvador, agora é Porto Alegre. Quem fez essa alteração foi o usuário master, na data de 14/8/2015, neste horário aqui. Ok? Percebam que a gente está fazendo todas essas operações com o usuário master. Porém, o Maker já possui um controle nativo de usuários. Esse controle é feito através destes ícones aqui. Esses ícones e a posição deles vão variar de acordo com o template utilizado e de acordo também com as customizações que o próprio desenvolvedor quiser fazer, né? O desenvolvedor Maker pode customizar completamente toda a sua aplicação, ok? Então, inicialmente eu vou clicar em grupos. Por ser um usuário master, eu tenho acesso a essas telas, então eu posso criar novos grupos, criar novos usuários. Então aqui eu vou criar um grupo novo de estagiários, por exemplo, ok? Criei o meu grupo, fechar este formulário de grupos, irei agora no formulário de usuários. Qualquer usuário que eu criar nessa tela pode se autenticar nesse sistema, desde que eu defina as configurações aqui. E, além da autenticação comum, autenticação via login e senha, este usuário também pode ser autenticado, por exemplo, via AD, né, o Active Directory. Essa é uma outra funcionalidade nativa. Então, eu quero inserir um novo usuário. Eu vou clicar em adicionar. Usuário aqui, estagiário. Uma senha, eu vou definir uma senha 1 para ele. Ele não é um administrador geral, ok? O nome desse usuário é estagiário. A senha dele eu quero que nunca expire. Eu quero que ele tenha acesso ao sistema MakerTrail 3.7. Ele não será administrador e ele não terá direito de acesso externo, né? Esse acesso externo é para acesso fora da rede interna, né, da intranet. Confirmo clicando em OK. Salvo aqui o meu usuário. E aqui neste botão eu quero definir a quais grupos este usuário pertence. Esse usuário pode pertencer a mais de um grupo. No nosso caso, ele vai pertencer somente ao grupo de estagiários. Ele já está vinculado a este grupo. Agora, fechando todos os formulários, vou demonstrar a vocês o modo gerente, que é o modo em que o gerente da aplicação, o administrador dela, consegue definir permissões, desde permissões de acesso, visualização de componentes,
até de todo um objeto, como um formulário, um relatório ou um objeto que está no menu. Então, para isso, eu vou clicar em modo normal e, posteriormente, em modo gerente. Percebo que é exibido agora uma lista aqui para a gente, contendo todos os formulários do nosso projeto. Por exemplo, eu quero que no formulário de cliente, então eu clico em cliente, eu quero que neste formulário os usuários do grupo estagiários não consigam ver este componente cidade, ok? Então eu clico neste componente cidade, é aberta essa tela de permissões de acesso a este componente, clico em atualizar grupos, perceba que por padrão todos os grupos têm acesso a toda a aplicação. Porém, neste caso específico, eu quero que este grupo de usuários de estagiários não consiga ver este componente cidade. Então, eu vou desmarcar a propriedade visível, simplesmente desmarcar, fechar este formulário e agora eu vou entrar, vou autenticar na nossa aplicação com o usuário estagiário. Então, vou sair, acessar a nossa aplicação, estagiário, senha 1. Ok. Perceba que a princípio ele já não tem acesso aqui àqueles botões e aqui ele tem acesso somente à alteração de senha. Eu volto aqui em cadastros, cliente, verifiquem que este usuário não tem acesso ao componente cidade, ok? Este é um exemplo de manipulação do modo gerente, manipulação de permissões de acesso da aplicação. Vou fechar esse formulário, voltando ao Maker, irei demonstrar para vocês agora o controle de versionamento do Maker. Por exemplo, se eu abrir o formulário de fornecedor e inserir um botão e salvar, simplesmente inseri um botão, fechei este formulário, deixei ele salvo com este botão, porém, eu quero voltar à versão anterior desse formulário, né? Eu não quero este formulário com aquele botão. Então eu posso, o Maker, ele já armazena de forma nativa para o desenvolvedor um controle de versionamento de todos os nossos objetos. Uma vez que nós salvamos, a cada salvamento desses objetos, são criadas versões desses objetos para que, em casos necessários de modificações, né, em casos que alguma modificação deu errado, não se comportou de maneira esperada, é possível sim voltar a uma versão anterior desse objeto. Para isso, você deve vir em Utilitários, Versionamento do sistema. Perceba que o Maker gera para a gente uma lista das versões dos nossos objetos. Então, nós temos aqui um objeto que foi salvo pela última vez às 16h55 de hoje. Provavelmente é a última versão que a gente tem antes de fazer aquele salvamento com o botão em tela, né, na tela de fornecedor. Então eu posso simplesmente clicar nesse formulário aqui e clicar em restaurar. Ele abre essa tela de importação, confirmo clicando em importar. Fecho. Se eu abrir novamente o meu formulário de fornecedor, percebam que ele manteve o botão, ou seja, eu restaurei para uma versão, ou seja, para uma versão atual. Eu devo então voltar aqui em Utilitários, Versionamento do sistema,
voltar para esta versão daqui, ok? Então, seleciono ela, clico em restaurar. Confirmo a importação. Está aqui o meu formulário sem o botão, ou seja, eu restaurei para uma versão que até então não tinha aquele botão, ok? Agora irei demonstrar para vocês a parte de documentação automática, né? O Maker gera para a gente uma documentação técnica deste projeto de forma automática. Para isso, basta vir em Projeto, Utilitários, aqui em Documentação nós temos uma série de propriedades para preencher. Então, inicialmente devemos vir em Dados Gerais. Percebam que ele pede o cliente, o local e a data. O sistema é justamente o nome do nosso projeto. Então, o cliente, posso digitar aqui Software Solutions, local, um local qualquer, por exemplo, Brasil, data de hoje. Clico em gerar todas as imagens, salvo o meu documento e clico em preparar dados para impressão. Ele alerta que essa operação pode demorar um pouco, confirmo no OK. Ele irá gerar uma documentação técnica da minha aplicação. Documentação foi gerada, seleciono o relatório referente a esta documentação e clico em imprimir para que toda ela seja renderizada na tela para verificação e posterior impressão. Ok, está aqui a nossa documentação. Por ser um projeto pequeno, ela tem somente 16 páginas, ok? Porém, percebam que ela é bem completa. Traz para a gente uma série de textos, né, objetivos dos documentos, escopo do produto, limites do produto, missão. Tudo isso é preenchido naquelas telas da documentação automática. A gente não preencheu nada, então o documento vem faltando a esses detalhes, ok? Percebam aqui que ele traz toda a configuração de cada objeto do formulário, ok? Por exemplo, o formulário de login, todas as propriedades desse formulário. Fluxos, a mesma coisa, ok? Fluxos internos, fluxos nativos do template utilizado. E assim vai. Então aqui nós temos a opção de imprimir e salvar para um arquivo.